Diga, eu estou vivo, Senhor. Aleluia. Senta um pouco, igreja. Obrigado, louvor. Depois a gente vai cantar de novo aí, gente. Aleluia. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Aleluia. Abre aqui a palavra de Deus. Efésios. Eu não vou dizer o capítulo agora para você não ler. Amém. Mas eu queria que você ficasse atento. Amém. Porque hoje, amado, nós estamos celebrando a Santa Ceia. Amém. Nós vamos ceiar. Amém. E Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo fala a respeito da importância, amém, irmãos, da Santa Ceia, da importância da compreensão que a Santa Ceia tem para mim e para você. Ou pelo menos deve ter. E é interessante, amado, que naquela ocasião em que Paulo escreveu aquela carta aos Coríntios, Paulo fez uma advertência. Que aquele momento, que era um momento extremamente importante, por haver falta de compreensão. Aleluia. Eles não estavam se reunindo, amado, com o propósito correto. E por não estarem se reunindo com o propósito correto, eles não podiam tirar, perdão, gente, eles não podiam tirar ou receber do benefício da compreensão que a Santa Ceia pode trazer para mim e para você. Então Paulo fez uma advertência para aqueles coríntios, dizendo, olha, vocês quando se reúnem, vocês se reúnem com um propósito errado. Eu não estou falando, eu não vou falar aqui hoje para você ficar... Fala para o seu irmão, irmão, fica frio, tranquilo. Fala aí, be cool. É inglês, amém? Aí eu estou treinando meu inglês. Em outras palavras, fica frio em inglês. Amém? Mas eu quero começar por aí, porque eu entendo, amado, que se for escrito, deve ter importância para mim e para você. Porque essa mesa, amado, foi uma mesa colocada na presença dos nossos adversários. Então ela deve ter um significado para mim e para você. A Bíblia fala que essa mesa que está posta na presença dos nossos adversários fala de uma aliança, amado, que foi assinada nos céus, ratificada, confirmada, amém? E que não existe mais nada que possa ser feito por mim e por você. Porque tudo já foi feito. Amém? A Bíblia fala de uma aliança eterna. Se você está esperando, amém, receber algo da parte de Deus, amado, é interessante você compreender sobre a aliança. Porque tudo aquilo, amado, que você precisa receber de Deus, Ele já fez. Então é importante, amado, ter compreensão da Santa Ceia. E ter compreensão, amado, que ao celebrar a Santa Ceia, isso é um ato de fé. Não é um objeto de prova em que a ciência tenta explicar para mim e para você do que representa a Santa Ceia. E a Bíblia diz, amado, que o justo vive por fé. Existe uma característica, amado, da vida de alguém que vive por fé, que é uma característica bem interessante. Você não entende muitas coisas, mas por crer você recebe. Amém? Você não entende muitas coisas. É interessante que na parábola do reino, Jesus falando uma coisa interessante, daquela pessoa que saiu para semear, e ele fala da figura do agricultor. E a Bíblia fala, amado, que aquele agricultor, quando ele lança a semente no solo, ele vai dormir, ele acorda, e a Bíblia diz que ele não entende como, não sabe como, mas a semente germina. É interessante que ele não para, amado, para pensar de como essa semente vai germinar, porque, amado, parar para pensar sobre aquilo que não se tem entendimento, você concorda comigo que é perca de tempo? Mas o que é que ele faz, amado? Ele deita, dorme, e ele sabe que a semente que ele lançou, irmão, vai germinar. E entender ou não do processo, amado, e é isso que eu quero trazer para você hoje, entender ou não do processo, amado, não é missão sua nem minha. Porque a nossa missão é crer. Porque o justo, ele vive por fé. Fé, amado, é você atribuir, amém, a autoridade a algo. É você confiar totalmente naquilo. Abraão fez isso quando recebeu aquela palavra. Não foi uma promessa que Abraão creu, amado. Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu naquele que fez a promessa. É diferente, é batido aqui na nossa igreja isso. Não é uma promessa que me faz ter confiança nela, mas a pessoa que fala sobre a promessa.
Então, amado, eu recebo dessa promessa porque eu atribuo que aquela pessoa que fez a promessa, ela é poderosa para cumprir. Então, eu reconheço que a autoridade existe na vida daquela pessoa que fala a palavra, e eu creio que haverá o cumprimento, e assim será. E eu não entendo muito bem destas coisas, e eu não estou aqui para entender muito bem dessas coisas, mas eu estou aqui para crer nessas coisas. Então a Bíblia diz que aquele agricultor, amado, lá em Marcos capítulo 4, versículo 22 em diante, a Bíblia fala que aquele agricultor sai para semear e volta para dormir. Ele acorda e dorme, não entende o processo, mas a planta cresce. Aí a Bíblia diz, amado, que primeiro sai a erva, depois vem a espiga e por último, irmãos, a espiga cheia do fruto. E em seguida vem o quê? Vem a colheita. É o reino de Deus. Mas existe essa característica, amado, e Jesus fala novamente, eu quero chamar a tua atenção, nós vamos falar aqui em Efésios, o quanto é importante você ter conhecimento, amado, da Santa Ceia e o que ela representa, ou deve representar para mim e para você. Porque nós passamos a começar a tirar dos benefícios dessa Santa Ceia. Não fazemos isso, amado, com esse propósito. Mas se nos é dado o direito de usufruir, por que não? Amém? Jesus fala também, amado, numa passagem dizendo o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça. Então é importante, amado, você dar atenção àquilo que está sendo dito e que é compatível com a palavra de Deus. É interessante que Jesus, amado, ele diz: aquele que tem ouvido, ou seja, você deve dar atenção às minhas palavras. Porque as minhas palavras, elas são espírito e vida. Existe algo que acontece, amado, quando eu dou crédito a essa palavra na minha vida. E eu não estou aqui para entender como vai ser o processo, eu estou apenas para crer nessa palavra. Jesus falou uma coisa interessante: aquele que crê verá a glória. Não é aquele que entender. Não é aquele que vai ter uma explicação, é aquele que crê, vai ver a glória de Deus. Amém? Jesus falou para a irmã de Lázaro, dizendo: se você crê, você verá a glória de Deus. Ele falou a respeito de alguém que tinha morrido. E ele veio com uma ideia chamada: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim não morrerá jamais. Eita, meu Deus do céu, que explicação. A fé vem pelo ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir e ouvir e ouvir até quando? Até você se cansar? Não, amado, até você praticar. Até você confiar. É necessário que você ouça. Enquanto você não confiar, amado, é preciso você ouvir novamente. E se você não confia, você precisa ouvir. Ah, mas eu estou enjoado. Não vai ter fé. Porque eu já ouvi. Aleluia. Então Jesus, amado, fala de algo que nós não entendemos, mas que causa um resultado na nossa vida. Que produz um resultado na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje, amado, sobre a Santa Ceia. Então, quando Paulo fez um alerta para aquelas pessoas, eles pensavam que a Santa Ceia era uma festa onde todo mundo se reunia e um bando de glutão se reunia para comer, para fazer aquela farra toda, e ninguém tinha interesse na vida de ninguém. Estavam apenas ali para se reunir só por um bom momento, por uma boa ocasião, porque o momento era oportuno, mas o propósito era errado. Você pode estar, amado, numa ocasião oportuna com um propósito errado. Essa ocasião em que você está aqui é uma ocasião oportuna e eu espero que seja com o propósito correto, porque você vai ter resultado na tua vida. Amém, irmãos? E Paulo fez uma observação: a forma como você faz a leitura da igreja, a forma como você compreende a igreja pode afetar toda a sua vida. A ponto de alguns dormem, alguns adoecem e outros vão antes do tempo. Por quê? Porque fizeram alguma coisa errada? Não, é porque não discernem a igreja. Não discernem o quê? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo, amado, amém? É o organismo através do qual Deus trabalha. O corpo de Cristo, amado, que é a igreja, não é um prédio. Aqui só é igreja porque tem você, temos nós aqui reunidos. Saiu daqui, não é igreja, é um prédio com um número e com endereço. Não é nada, é uma placa. Não tem nada ali dentro. Saiu, não tem mais unção, não tem prédio santo. Não tem prédio ungido, não tem parede ungida. Não tem ar-condicionado ungido, não tem cadeira ungida. Só existe unção onde existe a igreja. Só existe unção onde existe o quê? Membros do corpo de Cristo, reunidos, formando um só corpo. E Paulo disse que a falta de compreensão a respeito disso
causa dano na minha vida. Então ele fala de morte, fala de doença e alguns que partem antes do tempo. Isso me diz, amado, que a compreensão do corpo de Cristo, do que representa o corpo de Cristo, promove cura, traz longevidade e prosperidade para a minha vida e para a tua vida. E o contrário é dano. Então, enquanto você visita a igreja, vai para tudo que é igreja, visita a igreja, e acha que igreja é você fazer uma visita, eu vou te convidar hoje, amado, a você permanecer aqui, não sair desse lugar. Porque é um lugar onde nós temos trabalhado para que isso aqui seja uma família, para que nós sejamos um aqui, para que essa igreja seja uma igreja reunida, não para causar distração na tua vida, mas te envolver dentro de um propósito santo, que te leva à eternidade, amado. Que faça com que você, quando olhar para esses rostinhos aí diferentes um dos outros, você veja um só e não você. Aí Paulo diz, a cura sim, a provisão sim. Vocês vão encontrar tudo aonde? Quando vocês discernirem. Discernir, amado, é saber julgar, saber entender, compreender e fazer uso. Essa pessoa que está do teu lado, amado, essa pessoa pode ser a resposta de Deus para a tua vida. Aí você está esperando por um ministro ungido que solte labaredas de fogo pela venta, que derrube não sei quanto nos cultos que ele reúne. Vou te contar uma coisa, amado. Só há poder onde existe igreja. Amém, irmão? Cristo só se manifesta onde a presença dele é reconhecida. A gente pode inventar até um movimento. Mas, amado, o movimento existe, nem todo movimento que existe, amado. E Paulo reclamou do movimento. Ó, tem muito barulho aqui. E vocês estão se excedendo, mas vocês não se reúnem para uma Santa Ceia. A Santa Ceia tem outro aspecto, tem outro significado, tem outro propósito. E se vocês não discernirem isso, Paulo era muito criterioso e ele era honesto com a igreja, amado. Quem quer viver aqui? Ih, vai ser pesado a ministração. Não é não, irmão. Vai ser leve. Quem quer viver aqui? Quem quer ter saúde aqui? Quem quer usufruir, amado, de cura? A igreja, amado, promove cura. A igreja promove restauração. A igreja, amado, comunica um novo propósito para a tua vida e para a minha vida. A igreja, amado, tem esse papel, coluna e baluarte da verdade. Ela é quem tem a verdade e ninguém tem a verdade. Ela representa o corpo de Cristo e Deus Pai se manifesta por intermédio do seu corpo, que é a igreja, e não apenas pela vida do pregador. Poxa, eu queria ser como esse cara. Você está amputado do corpo? Você é o que do corpo? Para querer ser um membro. Outro membro. Aleluia! Eu quero viver. Eu quero ter longevidade de dias, amado. O meu cabelo não revela a minha idade. Porque a idade está dentro, viu? Eu entendo que quando eu faço aniversário, descobri na Bíblia, amado, que a minha mocidade se renova a cada dia. Interessante, enquanto uns se veem velho, eu me vejo novo a cada dia. Tem mais vitalidade por dentro do que por fora. É assim, tem uma troca, amado. Até os jovens se cansam e se fatigam, mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Subirão, voarão como águias. Correrão e não se fatigarão. Quando o inimigo chamar para correr, bora correr? Vamos ver quem cansa primeiro? Vamos correr. Por quê? Diga, tem vida. Amém? Aleluia. Agora o que é que você faz? Eu vou ler a palavra, amém, gente? O que é que você faz, amado, para preservar a sua saúde? Quem pode me falar aqui? Quem pode me ajudar aqui para preservar a saúde do homem natural, do corpo? O que é que você faz? Eita, pronto, isso. Você cuida da tua alimentação, irmão. É ou não é? Quando você cuida da tua alimentação, você tá preservando o quê? A saúde. E a saúde representa o quê? A vida. Então, quando você se alimenta, amado, você preserva algo que já existe dentro. Quem está entendendo isso? Quando você se alimenta, não é o alimento que te dá vida. É que você preserva a vida que já existe aí dentro, por intermédio do alimento. Então, quando você fica nutrido, você vai dar condições para que essa vida que existe dentro de você, ela cuide das demais áreas do teu corpo. Eu estou falando de forma natural, mas também tem aspecto espiritual.
Amém, irmãos? Para você ficar mais leve, diminui mais a comida, faz exercício, faz um monte de coisa. Com que propósito, amado? É porque a comida produz? Não, é porque a comida preserva o que já existe. A limitação de uma dieta, amado, tem um propósito. Promover o quê? A restauração do funcionamento correto do teu organismo e do meu organismo. Amém? Me vê agora, amém? Me vê agora 1 Coríntios, lá no capítulo 12, marca lá. Depois tu vai lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Versículo 17. Paulo fala uma coisa interessante. E ele diz uma coisa, amado, que acontece, que pode acontecer, em que aquilo vai afetar a vida que há no corpo. Então Paulo fala a respeito do olho, dizendo que o olho, não é? Ele não representa todo o corpo, nem o olho é ouvido. E se o ouvido representa todo o corpo, aonde está o olfato? A gente percebe claramente, amado, que o olfato é responsável pelo quê? Pelos aromas. Não é verdade? Então Paulo fala que o olho não pode dizer que é corpo sozinho, porque ele não é corpo sozinho. E se o ouvido entender que é corpo sozinho, aonde está o olfato? Aonde está a venta? Aonde está o nariz? Aquilo que os teus olhos veem, você só consegue alcançar, amado, se tiver pé e mão. Então entenda, igreja, que quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, Deus, amado, Ele age por intermédio do seu corpo, do corpo de Cristo, que é a igreja. Então essa pessoa, amado, talvez ela esteja numa função que não é a minha, sabe, como membro desse corpo, representando uma unidade, e não representando muitas coisas, mas uma unidade, que quando ela faz algo, ela me abençoa. Aleluia. Vamos aqui em Efésios. Efésios, no capítulo 4. Aleluia. Efésios, capítulo 4. No versículo 1, a Bíblia diz aqui: rogo-vos, pois, você encontrou? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação que fostes chamados. Olha que coisa interessante, amado. A Bíblia diz que eu tenho que ter compreensão da minha vocação. Que tipo de ferramenta eu sou nas mãos de Deus, ou que tipo de membro eu sou dentro desse corpo chamado igreja. E a Bíblia fala que eu ande de uma forma digna da vocação que eu fui chamado. Você concorda comigo, irmão? Se eu não entender muito bem o que é a igreja, eu vou bater em todas as igrejas. Vou bater em tudo que é igreja e eu ainda me sinto um peixe fora do aquário. Porque eu não congrego, não tenho comunhão. Eu visito, mas não tenho compromisso. Eu sou um membro amputado. Não existe membro amputado. Então Paulo disse que ele rogava, amém, para que aquelas pessoas, aquela igreja, andasse de uma forma digna da vocação que eles foram chamados. Deus amado, quando me chamou e que te chamou, Ele nos colocou dentro de algo. Eu quero que você entenda isso. Você não é igreja sem congregar, irmão. Você não é igreja onde você não tem comunhão. Você não é igreja onde você não tem amor pelos irmãos. Onde você não tem interesse, amado, pelos teus irmãos. Por um membro que você só vai crescer dependendo deste membro. É interessante, amado, que a minha mão só chega aqui porque tem um membro chamado braço. Imagine, amado, se esse braço achasse que era pé, como é que a mão ficava? Ou perna? Você olhava e dizia, espera aí, esse cara foi feito para andar com os pés, não com a mão. Tem um alejo aí, tem uma coisa meio desmantelada. Paulo disse que se a orelha entender que é corpo todo, ele diz, onde é que está a venta, o nariz? Onde é que está o olfato desse corpo? Como é que a igreja pode sentir o perfume de Cristo onde não existe um dom para revelar esse perfume? Ou para sentir esse perfume? Só quer animação, só quer culto de... Estou nem aí, meu irmão. Eu estou ligado no Senhor, estou ligado na igreja.
Eu sou membro desse corpo. Eu só tenho vida se eu entender o que é igreja. Eu só tenho vida quando eu olhar para Abinésio, para pastor Abinésio, sabe, ver que existe um dom na vida dele que pode me abençoar. Quando eu olhar para pastor Gleice, pastor George, que eu entender que existe um dom, Júnior. Que existe um dom e eu preciso desse dom. E quando eu recebo desse dom, esse dom me torna um com ele. Então, neste momento, eu estou recebendo da vida de Deus e não da imposição de um ministro, mas de mãos, apenas. A vida está no corpo e não fora dele. E Paulo diz, vocês se reúnem para quê? Não vai ter resultado isso. Eu não estou dizendo que é o caso hoje aqui, viu? Amém, gente? Mas eu estou querendo trazer a compreensão. Então, Paulo fala aqui, no versículo 2 diz, com toda humildade, mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Que amor é esse? É outro ritmo, amém, gente? Mas é assim mesmo. Graça incalculável. Quando você se aproxima de alguém, está esperando receber algo? Que amor é esse? Que não é de Deus, é só interesse. E Deus me livre. Se você só me ama, amado, para receber de mim, eu quero distância de você. Amém? Agora fala para o teu irmão, irmão, eu quero receber do seu amor. Porque eu sei que você tem que dar importância à minha vida. O amor, igreja, é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o que nos une, amado. É que não elege, amado, defeitos. É que exalta a virtude. É que exalta a vida. Você entende? Aleluia. Esforçando-vos, diz a Bíblia aqui. Esforçando-vos, versículo 3, diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos diligentemente, amém, para preservar. Nós falamos sobre alimento como sendo algo responsável que preserva a nossa vida. Como é que nós preservamos a unidade da igreja? Nos alimentando do cabeça que é Cristo, entendendo a nossa posição como membro desse corpo. Porque a edificação da igreja, ela é mútua. Porque quando um membro é honrado, você vai junto. Quando você chega num lugar, chega só a sua perna. Compra uma passagem de avião, onde você chegar, chega tudo, irmão. Quando um membro sofre, o que é que acontece com o corpo? Quando existe uma enfermidade, o que é que acontece com a vida que há no corpo? Naturalmente falando, vem um processo de quê? Febre. Quem pode me explicar? Eu não sou médico nem enfermeiro. Quem pode me explicar, amado, para que serve a febre? Hã? É um alerta. Agora eu te pergunto, um alerta de quem? De quem? Do pastor? Ou do corpo? Febre serve para quê? Para identificar dizendo, tem corpo estranho. Tem corpo estranho. Vamos dar um trato nesse estranho. Eita, papai! É só o pastor que vai dar trato no estranho? Vão deixar o pastor na mão? Ou é a igreja que dá o trato por completo? Chegou alguma coisa para causar doença aqui dentro? É responsabilidade do líder? Só? De quem serve? Fala para o teu irmão, irmão, tu não vai fazer nada não. Pergunta, irmão, tu é o quê? Membro? Então estamos juntos. Começou com 38, foi para 40, bateu na UTI. E agora? O que é que o corpo faz? O corpo reage de imediato. Já identifica, tem coisa errada. O corpo reconhece que tem coisa errada. Mas não fica apenas no reconhecer tem coisa errada. Vamos dar um tratamento no que é errado? Aleluia.
esforçando-vos diligentemente para preservar. Você não consegue, nem eu consigo preservar, amado. Agora vamos para a vida de Deus, porque a Santa Ceia fala da vida de Deus. Assim como eu conservo, amado, a minha saúde natural, isso é um processo de Deus, dado por Deus, amém? Porque eu e você somos criaturas dele, fomos criados por ele, recebemos da vida, do dom da vida. E existe algo, amado, que você não escolheu para ter olho verde, olho azul, você nasceu assim. Não é verdade? Cabelo preto, cabelo a gente ainda não pode nem falar muito não, para, né, se muda a cor e tudo. Mas você nasceu de um jeito, eu não quero entrar nessa área, amém? Para você ficar bem na fita contigo. Mas eu quero te dizer uma coisa, você nasceu de um jeito e eu nasci de um jeito que eu não posso escolher a forma como eu nasci. Foi me dada uma condição de viver, e pela fé eu entendo, amado, que aquela condição que foi me dada para viver, eu vou viver. Então, naturalmente falando, eu não questiono por que eu ando. Não quero compreender como é que eu ando, como é que a perna direita ou a perna esquerda vai, como é que o braço... Não, eu não faço isso. Eu simplesmente ajo de acordo com um processo de vida que se manifesta dentro de mim. As minhas reações, os meus estímulos vêm por intermédio da cabeça. E a reação do meu corpo é natural ao estímulo que vem. É estímulo e não coisa forçada. Aleluia. Você entende? Então, quando vem um processo, amado, que vai causar dano, ou um processo de morte tentando se instalar, o próprio corpo reage. Então, a nossa vida, amado, a vida cristã, sabe, viver uma vida cristã no poder de Deus, no poder da graça de Deus, não quer dizer, amado, que nós nos ferimos, que viver é ser ferido o tempo todo, que nos expomos a danos, a sofrimento, a uma série de coisas, amado, em que esse corpo não reage. Há uma reação desse corpo, amado. E só existe vida onde há uma reação do corpo a fim de promover a vida e não a morte. Então o corpo se fere, qual é a reação? A reação indica que há vida. Há uma reação contrária àquilo que tenta se instalar como sendo morte. Então o que Paulo está falando aqui é que nós devemos preservar algo. Preservar o quê? Aquilo que nós já recebemos. Ele não disse, vocês devem receber. Preservem. Preservar o quê? O que eu já recebi. O que você já recebeu, preservar. Como é que eu preservo? Me alimentando para nutrir aquilo que eu já recebi. Já viu, amado, um cristão com fome espiritual? Um cristão, amado, carente da palavra, ele não vai para canto nenhum, amado. Ele está doente. Ele está deficiente espiritualmente falando. Você está comigo? Então há uma necessidade, amado, de que eu me alimente diariamente da palavra. Porque quando eu me alimento da palavra, a Bíblia diz, amado, Jesus quando foi tentado diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que alimenta o meu ministério, Jesus falando, é fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é o meu alimento. Eu entendo, amado, que em cima das ordenanças, das instruções que Deus traz para a minha vida, Ele promove um processo de vida dentro de mim, da sua própria vida e não da minha vida. Por isso que Paulo diz, já não sou eu que vivo mais, é Cristo que está vivendo em mim. Eu quero que você entenda uma coisa, amado, existe um processo de vida atuando no teu corpo e não na tua mente, amado. Fé não é algo de mente apenas, amado, é um entendimento que nós temos sim mental da fé. Mas eu quero te dizer que quando Jesus falou sobre a vida, Jesus falou sobre algo que se manifestaria no meu corpo e no teu corpo. A renovação da nossa mente é um processo promovido pelo Espírito Santo. E vos renovei pelo Espírito de Deus do vosso entendimento errado. Então o Espírito lança luz, amado, no coração do homem, lança luz na mente do homem. Romanos capítulo 8 fala, amado, que o Espírito de Deus é o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos. E esse Espírito vivifica o vosso corpo mortal. Então existe, amado, um Deus que opera na minha vida. A minha fé, amado, é algo vital. A tua fé é algo vital. Você está andando em fé. Fé. A vida de Deus é que está te sustentando ali, amado. Porque você recebeu uma nova vida. Ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram. Então, quando você vive a nova vida que Deus projetou para você e para mim, quando nós temos a consciência e a compreensão, nós temos um entendimento, amado, que nós não vamos utilizar mais daquilo que nós utilizávamos um dia, amado, que fez parte de uma vida caída. Existe um recurso em Deus, amado, para mim e para você.
Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, o que é que o apóstolo Pedro fala? Que eu e você, nós somos resgatados. Resgatados. Tirados de um lugar. De algo que nós recebemos de tradição dos nossos pais. E o apóstolo Pedro disse, vocês viviam uma vida vã, agora vocês receberam uma vida nova. Vocês foram tirados daquele lugar que vocês herdaram. Herdaram de quê? Do pecado, da incapacidade de corresponder com Deus. Da incapacidade, amado, de corresponder com a nova criatura. Mas a Bíblia diz o quê? Quem está em Cristo aqui? Quem está em Cristo aqui? Isso não pode ser uma confissão da mente, irmãos. Isso não pode ser uma concordância mental. Isso tem que ser fé operando dentro de você. Para que você tenha entendimento que você é uma nova criatura. Então a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é que vai operar em você, amado. A cada momento em que você é tentado para cair, você tem entendimento dessa lei que é acionada pela fé, que te resgatou da lei do pecado e da morte, amado. E o que opera na tua vida é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Afetando a tua mente, afetando o teu corpo, afetando a tua existência, afetando as suas decisões, afetando a sua língua e a sua boca. Você não fala mais do mesmo jeito, porque você tem que ser santo. Você é santo. Acabou, irmão. Eu vivo porque eu creio. E quando você crê, o que é que vem? A glória de Deus sobre a tua vida. A unção do Senhor sobre a tua vida. O Espírito de Deus vivificando você nessa área por completo. Aquela pessoa que foi curada no templo, amado, da Bíblia diz que ele entrou dançando. Ele não estava dançando apenas porque estava animado, não, irmão. É porque aquela cura afetou todo o corpo dele. Quando a glória de Deus toca na vida do homem, ela toca por completo. Não toca apenas na mente, toca na vida do homem. Então Deus, amado, me chamou e te chamar para vivermos em novidade de vida. Diga, irmão, novidade de vida. Agora essa novidade de vida, amado, é pela glória dele, amado, e não por um esforço humano. É um ato de fé. Eu creio que sou livre. Ei, acabou, amado. Acabou. Não, você vai se libertando aos poucos. Amado, se você crê, você recebe já, é nesse momento e agora. Não tem esse negócio de deixar para depois, não. Não, vou deixar para depois, amanhã eu resolvo. Que resolve o quê, meu irmão? Quando você crê que você é livre, manda o cara botar uma carreira, manda botar coisa na tua frente. Tu vai dizer assim, ó, eu já morri para isso. Isso não causa o menor efeito para mim. Me tentou um dia, mas hoje eu sou uma nova criatura. Ei, tu bebeu, eu bebi, mas as coisas velhas se passaram, irmão. Elas foram enterradas lá. Isso não faz parte da minha vida. Faz sim, tem uma foto sua. Não, tem não, irmão, você tem de um morto. Aquele é morto. Não, mas é muito parecido com você, mas eu não sou mais aquela pessoa, não, eu sou outra pessoa. A minha fisionomia não mudou, mas o meu espírito mudou, foi recriado, novinho, zerado. E precisa ser desenvolvido. É tudo novo, meu irmão. Ah, mas eu gosto das origens. Ah, é? Vai para as origens para ver uma coisa? Deus me livre, amado. Deus me livre. Imagine, amado, você cheio de convicção, todo mundo metendo pau em você e você cheio de convicção que você é uma nova criatura. O povo passando o teu passado na tua cara e tu vendo o presente e o futuro seu em Cristo. Você não tem a necessidade de dar relatório para as pessoas porque você compreende e tem fé que é uma nova criatura. Que você está dando respostas para Deus e você diz, meu irmão, é Deus que me justifica e não o homem. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus se é Deus que justifica? Ah, mas naquele dia o quê, meu irmão? Eu já fui justificado, eu sou a justiça de Deus, eu vivo em novidade de vida. Eu vivo porque eu creio na glória de Deus me assistindo diariamente. Isso é a Santa Ceia, viu, gente? A gente não está aqui para celebrar defunto, não, irmão. A gente está aqui para celebrar a vida. Celebrar a vida. Agora não é qualquer vida, não, é novidade de vida. E não é uma vida que se manifesta por um mérito meu, não, mas é por uma fé. Eu não mereço, mas eu creio. Vou fazer o quê? Pronto. Há um somente, presta atenção aqui.
Há um somente corpo. A gente vai terminar de 2 horas da manhã aqui. Fecha as portas aí. Brincadeira, brincadeira, gente. Amém. Mas vamos ficar livre aqui, amém? Há somente um corpo. Olha só que coisa interessante. Há somente um corpo. Em que lugar você se encontra? Em que lugar eu me encontro? Se só existe um corpo. Isso é importante, amado. Isso é vital para a minha vida e para a tua vida. E um Espírito. Como também foste chamado numa só vocação. Vai todo mundo junto, irmão. Não fica ninguém, não tem essa coisa de deixados para trás, não. É interessante que aqueles que estavam reunidos juntos, todos receberam o batismo. Por quê? Estavam todos crendo, todos juntos, e quem crê está junto. Porque a primeira coisa que a fé nos leva, amado, é nós entendermos e compreendermos, amado, que o objeto da nossa fé é Deus e não as coisas. E que a fé vai nos levar diretamente a Ele. E quando nos leva diretamente a Ele, nos leva diretamente ao corpo. E que é por intermédio do corpo que Deus age. Então a Bíblia diz aqui, há um somente corpo e um só Espírito, como também foste chamado uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé. Olha que coisa interessante, uma só fé. E a gente vê várias definições, né, de fé. A Bíblia diz que só existe uma aqui. Mas Paulo está falando, amado, de um só Espírito, de um só Pai, de um só corpo. Ele está falando da igreja. É uma fé que nos une como corpo. É uma fé que faz com que nós sejamos um. É uma fé que quando uma doença chamada pecado quer se instalar no meio do corpo, o corpo reage e não cede. Aleluia. No versículo 6 a Bíblia diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de... E o quê? Toca no teu irmão aí, irmão. Toca no teu irmão. Tu sentiu a presença de quem aí? Hein? Agora, você precisa crer, amado. Eu não posso fazer nada. Eu creio que quando eu toco numa pessoa, eu toco com o toque de Deus, porque a Bíblia diz que Ele age por intermédio de todos e está em todos. E eu creio. E se eu toco em pessoas, Deus toca em mim primeiro. E eu sou o primeiro beneficiado. Paulo está falando do corpo. Paulo está falando da igreja. Qual a importância da igreja? Qual a importância do corpo? É porque, amado, nós como membros não podemos estar amputados de um corpo. E Paulo disse que o motivo de muitas pessoas estarem doentes, estarem passando por alguns perrengues, é porque elas estão isoladas do cabeça que é Cristo e desmembradas do corpo que é a igreja. Por isso que vem dano. A igreja é um lugar seguro. A igreja que eu falo não é denominações. A igreja onde existe a compreensão de que essa reunião promove a unidade da igreja. Que aqui todos nós juntos representamos apenas um, que é Cristo Jesus. A gente não está levantando a bandeira de um ministério. Ministério do pastor Gustavo, ai belezura. Ministério de fulano, ministério de ciclano. Eu te pergunto, você é a igreja. Eu sou a igreja. Só existe importância onde existe unidade. Só existe poder porque a Bíblia fala, amado, e aí está a importância de você compreender o que representa a igreja para você. A Bíblia diz que aprove a Deus fazer com que toda a sua plenitude residisse aonde? Sabe o que é plenitude, irmãos? É o todo, não é o mais de Deus não, viu? Porque o mais de Deus é diferente do todo dele. O mais de Deus soa como se Deus fizesse apenas uma parte. Foi bom, mas podia fazer melhor. Mas o tudo de Deus é que não tem mais nada para ser feito. Aí Deus diz, eu vou fazer com que a minha plenitude resida. A plenitude, a minha totalidade, ela se manifeste por intermédio do pastor. Não. Não, irmão. Deus não vai dar essa boquinha para o homem, não. Porque o homem não sabe lidar com poder.
começa a se exaltar, começa a achar que é o cara. Eu derrubo, eu faço, eu isso, eu aquilo. Faz nada, irmão. É a igreja que faz. O ambiente do culto, amado, ele é construído através da igreja, por intermédio da igreja. Você, como membro, você se determina a fazer algo e o que é que vai acontecer? O outro reage, cooperando com você. Aleluia. Amém? Aleluia. Eu quero que você vá aqui em João. Que amor é esse? Falei João, foi? João. João no capítulo 6. Aleluia. João capítulo 6. Por que a importância, amado, de congregar? Para que você seja alimentado pelo corpo. Quem já levou pancada num canto que ficou roxo? Quem já quebrou um membro chamado dedo ou braço ou alguma coisa? E que se não botar no lugar correto, começa a ficar roxo. Se você não cuidar da gangrena. Se você não cuidar, tem que ser amputado. Porque um membro, quando dá gangrena, se não for amputado, o que é que acontece com o corpo? Aleluia. Então o corpo tem que estar saudável. Então você tem que preservar. Eu tenho que preservar. Como é que eu preservo? Então a grande questão que eu estou falando nessa Santa Ceia, sabe, irmão? É que um organismo vivo chamado igreja tem uma reação natural, por ser corpo, contra aquilo que quer se instalar como sendo morte. Só existe vida porque há uma reação contrária à morte. O corpo não fica padecendo, não, eu não vou fazer nada não. Eu não vou fazer, vou esperar. Não, o corpo simplesmente reage. Existe vida porque existe uma capacidade no corpo de produzir a cura que ele precisa. Aleluia. Por isso que Paulo diz, a compreensão vai fazer com que você viva muito. A compreensão do que é igreja, do que é corpo de Cristo, vai fazer com que você receba de quem? De Deus. É a vida de Deus por intermédio da igreja, tocando, irmão, o teu braço, tocando a tua perna, tocando os teus rins, tocando o teu coração, promovendo cura, porque a plenitude dele, a totalidade do que Deus é, no seu caráter e na sua natureza, está na igreja, a qual Cristo é o cabeça. A compreensão de igreja faz com que você reine em vida e olhe para o problema debaixo dos seus pés, porque a Bíblia diz que Deus o constituiu como cabeça e o deu à igreja para que todas as coisas estejam debaixo dos seus pés. E por que a gente olha para o inimigo, amado, na mesma altura, em vez de olhar para baixo? Por que a gente levanta o pé quando a gente está pisando? Eu não estou falando sobre pisar pessoas. Você entende? Aleluia, a compreensão do que é a igreja, amado. Existe autoridade na igreja porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra quem, amado? Contra a totalidade de Deus que está na igreja, contra a plenitude de Deus que está na igreja. Porque existe a bênção do cabeça sobre esse corpo chamado igreja, e essa igreja não pode ser maculada, não pode ser tocada, o inimigo não pode prosperar, e o Senhor diz, as portas do inferno, ou seja, pode abrir, irmão. O adversário pode reunir aí os seus asseclas. Não vai tocar na minha igreja. Então, quando você está congregando como membro, o que é que acontece, irmão? Aquele dia mal se abre, as portas se abrem para tocar em você, mas não pode. Porque você é o quê? Corpo. Você tem a consciência de unidade. Consciência de unidade. Eu sou um com George. Eu sou um com Rossini. Eu sou um com José. Você está comigo? Você é um com essa pessoa. Deus, quando olha para mim e para você, Ele não vê louro, branco, preto. Sabe quem Ele vê? Cristo. Ele vê o cabeça. Se Ele olha o cabeça, amado, para que olhar para o corpo? Porque eu e você, amado, estamos ligados ao cabeça que é Cristo. Aleluia.
João capítulo 6, eu falei, foi? Vamos lá, gente. João capítulo 6. Aleluia. Olha que coisa interessante, os discípulos não entenderam muito bem. Mas eu quero que você entenda uma coisa, mano. Aleluia. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você come feijão e arroz, você entende por que isso dá força a você? Não. Quando você come feijão, você sabe como é que ele se transforma em carne, proteína, sei lá o que é que ele tem. Você entende isso? Mas você crê que quando você se alimenta, você fica mais esperto, fica mais... Mas você procura entender esse processo? Não. Você questiona, amado, o processo de comer? Questiona? Não, tem alguma coisa errada porque eu estou comendo aqui. Não, você come e não questiona por que come. Você também não questiona por quê. Eu queria entender esse processo do feijão, do cálcio, junto com o fósforo e as proteínas que se transformam em aminoácidos, entra pela corrente sanguínea, leva até o órgão tal, esse órgão tal. Quem é o doido aqui? Você simplesmente pega o garfo, amado, pega a faca e mete a lenha. É ou não é? E quando se levanta de lá, se levanta bem na fita, irmão. Vai dormir pesado. Aí Jesus falou, aquele que de mim se alimenta. Por que a gente questiona, meu irmão? Por que a gente quer saber como é que é isso, irmão? Quem comer a minha carne, e beber o meu sangue, tem vida, tem a vida eterna. Não, ele não diz terá. Ele não está transferindo a vida eterna para o futuro. Ele diz, aquele que come e bebe, tem agora. Agora, eu e você já estamos sendo alimentados pelo poder da ressurreição. O poder que está me ligando a um futuro, hoje. Eu estou me alimentando agora? Tem. Aquele que come tem. Agora eu te pergunto, e o que não come? Claro, não tem. Agora a questão toda, sabe o que é, meu irmão? A gente quer entender que processo é esse. Mas a gente não pergunta ao feijão, não pergunta ao arroz, não pergunta à carne, não pergunta ao suco, o processo. Mas a gente quer vasculhar que tipo de processo é esse aqui, quando Jesus disse, se você crê em mim, crê no que eu fiz, crê na minha morte, crê na ressurreição. Se você crê, não é entender, se você crê, você tem a vida eterna. Então, quando Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, é isso mesmo. A vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu não vivo mais por mim mesmo. Existe alguém vivendo e encontrando expressão dentro. Deus vivendo. Cristo vivendo. Quem está entendendo isso aqui? Diga, irmão, você vai viver muito, irmão. Diga, você vai viver todos os seus dias. Você vai ver todos os seus dias aqui. Diga, você vai se alegrar com a sua velhice. Diga, a velhice não vai ser um enfado para você, como é para muitos. Porque a Bíblia diz que Abraão viveu uma ditosa velhice. Ditosa velhice, amado, é uma velhice deleitosa, alegre. Quem disse que velho não vive? Vive, meu irmão. Agora o enfado vem quando a carne está operando. Quando a carne opera, mas vem um enfado de Torá mesmo, nada está certo. Mas quando o Espírito está operando, o Espírito está promovendo vida e paz. Aleluia. Perdi a hora. Perdi não. Vou ficar com esse relógio. Foi tudo na mudança, irmão. Está um negócio. Aí hoje eu peguei o relógio de Gabriel, disse, não devolvo mais, vou levar. Gostei, vou levar. Depois a gente conversa em casa. Aleluia. Versículo 55.
Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Amado, isso quer dizer alguma coisa. Isso não é uma fantasia, igreja. Tem um significado quando você celebra a Santa Ceia. Tem pessoas que têm medo de celebrar a Santa Ceia porque fazem coisas erradas. Amado, eu vou te contar uma coisa. Eu e você estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E a Bíblia diz, amado, que nós éramos transgressores, inimigos de Deus. E Ele providenciou a morte com o propósito de nos dar vida. Com o propósito de nos libertar, amado, desse jugo desgraçado chamado pecado. Dessa cegueira desgraçada chamada pecado, que lesa o entendimento do homem. Que o homem erra não é com os outros apenas, ele erra com ele mesmo. Ele não sabe o que é que ele faz, ele está vivendo uma vida de erro, porque o pecado cega. Então, sem eu merecer, sem tampouco vocês merecerem, sem nós merecermos, a Bíblia diz que Ele me amou de tal maneira que enviou o seu Filho com o propósito de me resgatar e te resgatar. Então, a morte de Jesus representa redenção para mim e para você. Representa resgate para mim e para você. Representa que alguém pagou um preço por você e você deve honrar por esse preço que pagaram pela tua vida. Você está comigo? E que quando você crê que alguém pagou esse preço, você se vê devedor? Não. Então, para que ter medo do pecado? Se você não é mais devedor do pecado. Você não deve mais nada ao pecado. A Bíblia diz que a nota promissória foi rasgada e cravada na cruz. Com o propósito de envergonhar, sabe quem? Aquele que pensou que quando Jesus morreu, tinha derrotado Jesus. Não, amado, Ele ressuscitou no terceiro dia. E a Bíblia diz que nós morremos com Ele e ressuscitamos juntamente com Ele. E hoje, amado, você está sentado numa cadeira, irmão. Está brigando por posição em igreja, por oportunidade em igreja, porque aqui não me dá oportunidade. Eu digo, você está sentado aonde? Na cadeira do pastor ou à direita de Deus? Tem cadeira para todo mundo, irmão. Eu imagino o tamanho da congregação, irmão. Tudo sentado à direita dele. Eu não sei como é esse culto não, mas é tudo assentado. Tudo sentado. Nem atrás, nem na frente. Não tem indicação de ministro. Aqui só senta os ministros. Lá é todo mundo na minha direita. A minha direita quer dizer posição de autoridade. Posição de honra. Diante do mundo espiritual, você tem autoridade. Tem autoridade, amado. Porque você não alcançou. Não, nem eu. Me colocaram. E eu aceito. Quem comer a minha carne, versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que Jesus estava falando? Que quando eu me alimento da palavra, eu me alimento de fé, quando nós nos alimentamos, o que é que acontece? Ele, amado, consegue o quê? Se você já recebeu a vida de Deus, e você se alimenta dele, você está estimulando o quê? Você está estimulando a vida que há dentro de você, que não é mais a sua vida, é a vida de Deus. Por isso nós nos alimentamos da palavra. Com que propósito, amado? Alimentar o espírito humano. De quê? A fim de que o espírito humano se alimente, amado, da graça de Deus. Que graça e paz nos é multiplicado pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A habilidade nos é multiplicada e não acrescentada. Há uma multiplicação. Aí Jesus diz aqui, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso fala de uma união vital, amado. É Ele se movendo dentro de você. É Ele agindo dentro de você. É Ele tocando cada área do teu corpo, irmão. Se onde houver alguma área com deficiência, essa vida que está operando não é mais aquela vida natural, mas é a vida de Deus dentro de você. Vida Zoé. Zoé, vida de Deus. Não tem mais nada de você. Porque quando você se alimenta, você está preservando quem? O que você recebeu. Quem vai se manifestar? Quem vai cuidar para que você não morra? A vida. Porque a vida de Deus, ela entra em operação. A gente vai ler um versículozinho aqui, viu, meu irmão? Que Deus quer dar uns gritos dentro de você, viu? Uns gritos de alegria, viu?
Por que é que você acha, amado, que a alegria do Senhor não é a tua não, nem a minha, irmão? Já parou para pensar? A alegria do Senhor não é a sua. Diga, irmão, é Deus se alegrando em você, viu? Que é a tua força. Já pensou, irmão? Deus se alegrando em você? Hein? Ele se alegrando em você? Não é a minha alegria nele que é a minha força, é a alegria dele em mim que é a minha força. Isso diz, amado, isso me diz que há uma manifestação dele dentro. Há uma alegria, há uma expressão, ele se alegrando em mim. E essa alegria é que é a minha força e não a minha. Eu não posso pedir a Deus, amado, que Ele me supra numa alegria minha. Não, amado, é a alegria dele que me supre. É Ele se alegrando em mim. Jesus não falou? Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu permanecerei nele. Eu, pessoalmente, me manifestando, tocando em cada área da vida dessa pessoa. Em cada órgão, promovendo cura, restauração, renovando a mente desta pessoa. Ela tendo experiências comigo. Eu vou me alegrar nele para ele ver o que é alegria. Quando Jesus disse, eu dou a minha paz e não dou como o mundo a dá. A minha paz eu vos dou, a paz que excede todo o entendimento. Você já parou para perceber, amado, que tem aquele momento em que você está passando por um perrengue, mas você está numa tranquilidade tão grande que você sabe que não é você ali. Quem é, amado? Quem é? Descansando, irmão. E tem gente que fica chateado com você porque você está no descanso de Deus. A Bíblia diz que aquele que crê, Hebreus, aquele que crê, entra no descanso de Deus. A Bíblia diz, amado, que nele não existe sombra nem variação de mudança. Paulo, aprendi a ser contente em toda e qualquer... Aprendeu com quem? Já não era mais ele vivendo, irmãos. Era alguém vivendo nele. Diga, irmão, fale para a pessoa que está do teu lado, irmão, chegou o dia na tua vida. Chegou o tempo. Fale para o seu irmão, irmão, é muito importante você congregar. Diga, a vida está no corpo e não no membro. Aleluia. Assim como o Pai, versículo 57, assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente, presta atenção aqui, igreja, e igualmente eu vivo pelo Pai. Presta atenção aqui, é tudo por fé. Diga, irmão, é por fé. Jesus explicou a parábola do reino, da semente, como é que é? O agricultor lança a semente, ele não entende o processo. Mas a planta nasce, a planta cresce, a espiga sai, e depois vem o grão cheio de espiga. E ele não questiona o processo, ele simplesmente vai dormir, acorda, vai dormir e acorda. Mas ele entende, amado, que quando ele lançou a semente, aquilo aconteceu. Eu sempre, amado, todos os dias eu estou celebrando a minha vida, a vida de Deus em mim. Eu estou chamando, irmãos, confessando, sabe? Permitindo que Deus encontre liberdade de agir na minha vida, amado. De que não seja mais eu, mais Ele. É um pouco difícil muitas vezes, amado, mas é possível sim. Você entende? Porque Ele fala claramente aqui na sua palavra, amado, que quando nós nos alimentamos dEle, nós entramos em união com Ele. Entrar em unidade com Cristo, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é um só espírito com Ele. Está escrito na Bíblia, é um só com Ele. Então como é que Ele pode ficar do lado de fora, amado, apenas me dando orientação na minha cabeça para que eu faça isso e eu faça aquilo? Sabe, amado, que as obrigações da vida cristã deixam de ser obrigações porque aquilo se torna vivo dentro de você. Você não faz mais a coisa, amado, porque você é obrigado a fazer. Você faz porque quem está operando dentro de você não é mais você, é Ele operando. Então se torna fácil vir para o culto, se torna fácil congregar, se torna fácil você se relacionar com as pessoas.
se torna fácil o trabalho, tudo se torna fácil, amado. Eu não estou dizendo que não há dificuldade, mas o que opera no meio da dificuldade é o que, amado? É Ele. Aleluia. Assim como o Pai vive, eu também, igualmente, como o Pai vive, igualmente eu vivo. Versículo 57. Também quem de mim se alimenta, glória a Deus, pelo glória a Deus, pelo seu ânimo. Mas entenda uma coisa, igreja. Quem está interessado nessa verdade aqui? Quem está interessado em dormir na tempestade? Quem está interessado, amado, em estar contente em toda e qualquer situação? A coisa melhor do mundo, irmãos, é você não ter cuidado com aquilo que as pessoas acham a teu respeito. Porque quando você tenta esconder ou ser alguém que você não é, isso é obra, isso é lei. Você não sustenta por muito tempo uma mentira na sua vida. Mas quando a Bíblia fala, amado, que ele começa a encontrar expressão, ou seja, ele encontra liberdade de se expressar na tua vida, tudo aquilo que vem como obrigação que uma religião impõe sobre o homem, aquilo passa a fluir naturalmente na tua vida. Assim como você pega um garfo e não calcula quando você mete ele na boca, a quantos centímetros está, você nem pensa, já adquiriu a habilidade, já mete lá, já vai comendo. Você começa a fazer, quem faz coisas naturais aqui no seu dia a dia, que nem pensa. É tão natural, se levanta, bota o sapato, veste a roupa, sai, é tão natural, você nem pensa, mas você está fazendo. E muitas vezes você nem questiona, rapaz, é interessante, eu estou andando hoje, eu estou isso. Não, você nem pensa, você está andando. Você não questiona, rapaz, minha mão pegou o caderno, a minha mão pegou um lápis, eu comi hoje. Não é nada do outro mundo, porque você entende claramente. As coisas se tornam tão naturais que você até esquece de agradecer a Deus que toda essa expressão vem dele. E que tal, amado, você ser um crente e as tuas reações? Está escrito. Vem um negócio, sou mais do que vencedor. Vem outra coisa, a palavra, amado. A palavra habitando ricamente dentro de você. Cristo habitando ricamente. E a Bíblia diz, seja Cristo o árbitro. Seja Cristo o árbitro das tuas decisões. Quando a Bíblia fala ser Cristo o árbitro das suas decisões, é Jesus decidir naquele momento, irmãos, em que você não sabe o que faz, ele vai dizer, quem decide aqui sou eu dentro. É tão bom, irmãos, quando alguém resolve uma causa nossa e decide por a gente. É ou não é? Você está pleiteando um direito seu, não é? Está lutando por um direito seu, aquele direito é reconhecido, porque alguém pegou o teu pleito, pegou a tua luta e resolveu a coisa por você. Aí a Bíblia diz, seja a paz de Cristo, o árbitro. Propostas maravilhosas. A paz, amado, não permite que você se embriague. Mas vai negar, é? É. Dá para mim não, dá para outro. Mas não dá para entender um negócio desse, não, porque a paz que excede todo entendimento não se entende. Aleluia. Eu queria chamar os diáconos. Este é o pão que desceu do céu. Meu irmão. A Bíblia diz, amado, que muitos dos seus discípulos disseram, rapaz, isso é duro demais, não dá não. Como é que a gente pode ouvir alguém falar sobre comer a carne dele, beber o sangue dele? Que negócio é isso? O que é que isso quer dizer? Mas Jesus, amado, estava pregando uma palavra em que essa palavra, amado, encontrou rejeição por parte de alguns, mas recebeu crédito da parte de outros. E quem deu crédito a essa palavra foi alcançado. Quando Jesus fala, igreja, por isso que eu quero que você entenda hoje aqui. Quando Jesus fala no capítulo 4, sobre as parábolas do reino, ele fala em algo interessante que as pessoas levam logo para o lado do dinheiro. Jesus, quando fala, amado, que aquele que tem lhe será acrescentado, ele fala sobre aquele que tem entendimento do que representa o reino. Então, quando você tem entendimento do que representa o reino, você terá mais dele. Jesus não está falando nada sobre dinheiro ali, aquele que tem,
Porque se usa esse versículo para angariar oferta, levantar dinheiro na igreja. E não se fala, amado, que esse versículo fala sobre entendimento do reino. Porque Jesus naquele momento não estava falando de reino, não estava falando de dinheiro, não estava falando de você ser próspero porque você dá dinheiro. Não estava falando do reino. E o reino dele, sabe o que é, igreja? Justiça, paz e alegria. No Espírito. Então, quando você tem entendimento do reino, o que é acrescentado? O que é acrescentado na tua conta? Justiça, sabe o que é? É você estar convicto que você tem crédito com Deus. Que a tua conta não está devedora com teu pai. Que você não deve nada a ele, você tem crédito com ele. Foi isso que Abraão recebeu. Quando a Bíblia diz que Abraão foi justificado, ele recebeu o crédito. Qual foi o crédito? Se tornar pai de nações. Sara, o ventre, amado, que estava amortecido, foi vivificado. Ela recebeu o crédito de Deus. Justiça é a condição, igreja, de eu e você estarmos diante do Pai sem culpa nem condenação. É a capacidade, amado, que nos é dada por Deus, não é mérito humano, não é mérito meu, não é mérito seu, mas foi um ato de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, de dizer, filho meu, porque não é mais velha, é nova. Na velha era servo, na nova é filho. E o servo não sabe o que faz o seu senhor na velha, mas na nova, filho sabe o que faz o seu pai. Filho entra na presença do pai, para receber o que? Justiça. Eu quero acreditar hoje na tua conta, paz na tua conta. Porque o reino de Deus não consiste nem em comida nem em bebida, mas justiça. Amado, justiça de Deus. Justiça de Deus. Você não tem razão nenhuma, eu não tenho razão nenhuma a apresentar. Mas Ele resolveu me abençoar. Ele resolveu me justificar. Você não me acha essas belezuras não, mas Ele me acha e te acha essa belezura. Você não me acha merecedor não, mas Ele me vê sim como digno da herança que Ele propôs para a minha vida. E eu aceito isso sobre a minha vida. Eu reconheço, eu creio e eu recebo. Vou manifestar a minha paz em você, diz o Senhor. Você vai dormir, amado. Não é como um anjo não. É a paz de Deus. Você vai deitar hoje e você vai dormir. Você tem passado muita noite de sono acordada. E o Senhor vai te dar um sono. Porque você vai deitar, amado. E a Bíblia diz, sabe o que Ele faz, amado? Ele cuida daquele que deita. E enquanto você dorme, Ele está ali, ó. Eu me lembro que eu não sabia muito o que era ser pai. Você me espera um pouquinho, gente? E quando eu tive o primeiro filho, meu irmão, que botou lá no vidro lá da incubadora, lá daquele negócio lá que eu não entendo muito bem. Eu fiquei, quem sabe o que é pastorar? Pastorar é ficar de olho ali, irmão. Ninguém toca nela. Ela é minha. Aí o povo dizia, não, rapaz, vai almoçar que eu fico no teu lugar. Saio nada. Eu estou aqui, ó. Eu quero ela no meu braço. Eu só vou sair daqui quando ela sair daí. Quando for para o apartamento, a gente vai junto. Porque é minha filha e eu amo. Deus fica assim quando você dorme. Lá em casa tem umas reclamações que eu deito e logo durmo. Eu desligo, irmão. Porque eu fiz com que esse versículo se tornasse vivo para mim. Pai, eu vou deitar porque diz a tua palavra. Eu vou deitar e vou dormir de imediato, porque a Bíblia fala, você diz na sua palavra, que você vela e cuida de mim enquanto eu durmo. E eu sei que eu vou acordar. Porque você tem dias para mim contado aqui. E eu sei muito bem. Eu não tenho medo de não acordar. O reino, amado. O reino em operação aonde?
Não, quero ver movimento. Ei, o reino é dentro. Não é visível a aparência, não é entretenimento. Você não vem para uma igreja para se entreter. Você vem para uma igreja para conhecer de Deus, para receber de Deus, para ter a sua vida mudada e transformada. Para você não ser a mesma de ontem. Você não ser a mesma pessoa de hoje. Porque existe um trabalhar de Deus na tua vida. Se você está acostumado. Não, tá bom. Ei, isso não é fé não, viu? Fé é o seguinte, ou cresce ou cai. Fale para o seu irmão, irmão, tá bom de crescer. Tem muitos desafios aí, irmão. Resolva avançar, crescer. Diga uma vida de fé. Diga, você não está vendo, mas está crendo. E o crer manifesta. Aleluia. Aleluia. E eu prometo que agora a gente vai servir a Santa Ceia. Mas eu estava meditando essa semana, irmãos. E tá bom de você deixar, amado, de ser um espectador, amado. Vir para uma igreja para ver o que Deus faz na vida das pessoas, não na sua. Deus quer fazer na sua vida. Eu não estou num canto, irmão, para ver Deus fazendo nos outros, não. Eu estou me alegrando porque Deus está fazendo nas pessoas. Mas, amado, eu quero que Ele faça na minha. Eu não quero ficar de fora de nada da parte de Deus. Jesus falou, sabe o que para aqueles discípulos? Eles levaram a sério. Não vos ausentei de Jerusalém, até que do alto. Foi o que eles fizeram? Jesus falou para um grupo de pessoas, não vos ausentei de Jerusalém, até que do alto. Até quando? Até que? Até que vai vir. Vai vir no ano, não fique inquieto. Obedeça a minha voz. E a Bíblia diz que todos estavam reunidos ali, amado. Todos estavam reunidos. Eu acho tremendo, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer abençoar a todos. Na verdade, Ele já abençoou. Mas o sentido de Deus querer abençoar é manifestar a sua bondade, o seu amor, o seu cuidado, a sua vida. Você perceber que existe uma expressão dentro de você, movendo você, mudando a sua vida. E não é você, é Ele. Não tem vida melhor, igreja. A Bíblia diz, eu quero falar uma coisa aqui, amado. Você espera um pouquinho só. Você vai celebrar. A Bíblia fala, amado, que a unção que está dentro e que é verdadeira. Quando a Bíblia fala sobre a unção, e ela não isenta o homem, porque Deus tem uns dons na igreja para edificar a igreja. Mas a Bíblia fala, amado, que os dons têm um propósito, acionar a unção de Deus e não do ministro. E a Bíblia fala claramente, olha, vai chegar um dia que você não precisará de muitas pessoas te ensinando. Porque a unção, eu digo, olha, a unção, ela te ensinará todas as coisas. Que unção? Cristo. Deus dizendo, olha, um dia você vai começar a receber, ser ensinado por pessoas. Mas haverá dias que eu não vou envolver pessoas. Eu vou me envolver. E vocês vão ser ensinados por mim. Eu vou escrever minhas leis no vosso coração. Eu vou transformar o coração de vocês. Eu vou dar um novo coração. Dar um novo coração é um novo propósito e uma nova existência. 2019 sobre a tua vida, amado. Vida de Deus na tua vida. Vida de Deus. A justiça de Deus, amado, te alcançando. A paz que excede todo o entendimento. Existem muitos desafios, amado, em 2019. Começamos o ano agora. Mas foi pregado hoje de manhã uma palavra poderosa, amado, sobre o que uma vida de obediência leva. Que palavra maravilhosa, irmão. E se você não esteve aqui, perdeu. Mas peça uma oportunidade a Deus. Você entende? Eu fazia isso quando perdia. O Senhor me deu uma nova oportunidade. A justiça de Deus, amado, sendo creditada em 2019 na tua vida, dia após dia. A paz que excede todo entendimento. A alegria dele. A alegria dele, amado. A alegria dele. Ele vai botar você para dançar, irmão. Ele vai botar você para dançar em situações que não estão resolvidas ainda. Mas ele vai mostrar para você o que é se alegrar antes.
Fale, se alegrar antes, irmão. Antes, diga antes. Deus mostra que você tem crédito. O pagamento vem. A recompensa vem, porque ele é galardoador. Sofonias, não precisa você abrir lá. Mas Sofonias diz aqui, capítulo 3, no versículo 17 diz: o Senhor teu Deus, velha aliança, nova, o Senhor teu Deus está no meio de ti. Ei, nova, Ele está dentro. Poderoso para te salvar. Santa Ceia, viu? Poderoso para te salvar. Poderoso para te salvar. Poderoso para te salvar. O que vier, Ele é poderoso para te salvar. O que acontecer, Ele é poderoso para te salvar. Ele não está apenas no meio, Ele está dentro. Ele habita em você. Ele vive em você. Ele se expressa em você. É Ele que vai dormir, amado. Ele vai te dar o sono devido. Ele se deleitará em ti. Eita! Ele se deleitará em ti. Presta atenção. Imagine, amado, você está na sua casa, está não sei aonde. Já aconteceu comigo, gente. E Deus começa a se alegrar dentro de você. E você começa a cantar. Começa a falar sozinho. O pessoal pensa que tu é doido no meio da rua porque está falando só. Aí começa a se alegrar. E o povo fica olhando para tu. Tem coisa esquisita com esse cara. Não, não é esquisita não. É esquisita para você. É loucura para você. Mas para mim é poder de Deus. Ele está se alegrando em mim. Ele está se alegrando em mim. Ele está se alegrando em mim. Ele quer se alegrar em você, igreja. Ele quer se alegrar em você. E chegou o tempo de você provar de Deus. De você provar essas coisas que você nunca provou. Não estou na igreja por causa de fanfarra não, meu irmão. Eu quero ver Deus na minha vida. Eu quero ver uma expressão dele. Senhor, é você mesmo. Ele te pega de jeitinho. Olha que coisa interessante. Poderoso para te salvar. Ele se deleitará em você. Com alegria. Imagine, amado. Deus rindo dentro de você. Ele se alegrando. Não é você não, é Ele se alegrando no teu lugar. O que é que vai acontecer? A alegria dele é a tua força. É Ele se alegrando em você. Estou me sentindo tão só. Ei, aí vem Ele se alegrando em tu. Solidão, amado, não encontra espaço no lugar onde existe alegria. A Bíblia diz que a tristeza dança, sabe por quê? Porque onde Deus está alegre, amado, tristeza tem que dançar, viu? Quando a Bíblia diz que a tristeza dança, de alegria. Não havia motivo nenhum para dançar, mas quem resolveu se alegrar? Aquele onde não existe sombra nem variação de mudança. Não existe um Deus mal-humorado nem um Deus triste. Nós temos um Pai que é alegre. Um Pai que nos ama. Um Pai que tem cuidado de mim e de você. Aí a palavra de Deus diz aqui, Ele vai se deleitar em ti com alegria. Se deleitar em você. Renovar-te-á. Não é você sendo amado, amado por uma pessoa. É você ser amado por Deus. A Bíblia diz aqui que o amor de Deus me restaura. Você sabia, eu amo Márcia. E todas as vezes que nós começamos a olhar um para o outro, nós choramos, amado, de alegria. Meu Deus, como eu amo essa mulher, viu? Ai, papai. De vez em quando a gente fica olhando um para o outro assim, a gente começa a derramar lágrimas, porque nós amamos um ao outro. Que mulher maravilhosa. Ai, papai. Eu amo essa mulher, viu? Amo, tenho o maior respeito por ela. Que mulher valorosa. Abri mão de tudo para estar junto com esse carrego. Brincadeira, gente. Já fui um ex. Hoje eu sou uma bênção para ela. Deus transformou a nossa vida, o nosso casamento. E se nós nos amávamos, amado, imagine, amado, Deus multiplicando esse amor. Agora mesmo, amado, com essa consideração, mesmo com esse amor, mesmo com esse respeito, mesmo com essa parceria. A Bíblia diz que existe um amor em Deus quando se manifesta no coração de alguém. Em que esse amor restaura e renova. É o amor de Deus, amado.
Então, Márcia sabe claramente, amado, que eu sou limitado em algumas coisas que eu não posso dar para ela. Mas, amado, ela tem Deus na vida dela. Muitas vezes eu sei que ela não pode me assistir em algumas demandas, amado. Mas naquele momento vem o Senhor me renovando com o seu amor. É um renovo na tua vida, igreja. E você vai provar esse ano, irmão. Se você desejar se tornar íntimo dele. A Bíblia diz aqui que o amor de Deus é o amor dele que nos restaura. Sabe o que é restaurar? É fazer com que aquilo que está meio bagunçado por dentro, que está desconfortável por dentro, irmãos, vá para o seu devido lugar. Que venha harmonia dentro. Aí você vê, cara, não... Aí eu digo para Márcia, mas Márcia, Deus me pegou de um jeito. Isso já é Deus, não é ela não, viu? Eu falando de Deus agora, viu? Não é falando de Márcia, não. Eu disse, mas Márcia, Deus me pegou de um jeito ali que, meu Deus, são palavras que não dá para dizer. A Bíblia fala, sabe o que é palavras que não dá para dizer? O que é que a Bíblia diz? Inefáveis. Então existem coisas, amado, que Deus faz. E creia, amado, que você tem esse Pai maravilhoso que te ama. Creia, amado. Creia que você tem direito à vida. Agora deixa Ele viver dentro de você. Deixa Ele se expressar dentro de você. Permita, amado, que Ele se alegre em você. E que Ele se deleite. Permita, amado, que se existe alguma área que está meio, sabe, turbulenta na tua vida, que o amor dele, amado, possa restaurar essa situação de dor, essa situação de sofrimento, essa situação de angústia, de desconforto, porque a Bíblia diz, é no meu amor que eu renovo meu filho. É no meu amor, não é no amor de ninguém. Deus não te divide com ninguém. Ele não vai me dividir com ninguém porque Ele me comprou. Ele é meu pai, Ele é teu pai, Ele te ama. Aleluia. 2019 para a tua vida, mesmo, mas de Deus não, a totalidade de Deus, a plenitude de Deus na tua vida, a alegria de Deus na tua vida, o renovo de Deus na tua vida vindo, amado, através do amor dele, renovando você por dentro, curando, amado, as feridas. E parte desse amor, amado, dele, sabe, por através de quem se manifesta? Nós. A igreja. Que é a plenitude daquele que enche tudo em todos. Ele fala da igreja desse jeito. E tem gente que olha para a igreja e está tudo mentindo, tudo defeituoso. É interessante que Deus, amado, resolveu derramar da plenitude no meio dessas belezuras que somos nós. E hoje, amado, você não é desse mundo. Você não é uma pessoa natural, você é uma pessoa celestial. A nossa cidadania foi mudada. E ele diz aqui, amado, e ele se regozijará. Sabe o que é, igreja? Quando a Bíblia diz, Deus se regozijando em mim com júbilo. Hã? Você pode dizer para mim, Deus quando se alegra em mim, Ele dá gritos de alegria. Diga, são gritos de alegria. Se regozijar com júbilo é Deus gritando dentro de você. Gritando de alegria. E você vai fazer, amado, como aquele cara do templo. Sabe? Você vai dançar. Você vai celebrar. Porque Ele vai se alegrar dentro de você. E quando Ele resolve se alegrar, amado, você não se contém. Quando Ele resolve gritar, você grita junto com Ele. A Bíblia fala a respeito dessa verdade da palavra, amado. De um Deus que grita de alegria dentro de mim, dentro de você. Imagine, igreja.